Pessoal, boa tarde. Sou o Daniel Habib, sou arquiteto de soluções da AWS. Junto comigo eu tenho a honra de estar junto com... Eu sou o Ricardo Tasso, sou arquiteto de soluções também, mas para parceiros, a honra é toda minha aqui de estar apresentando com vocês. É uma honra estar aqui no TDC também, apresentando para vocês aqui e também para o pessoal no remoto. Vamos falar sobre testes e qualidade. Primeiramente, quero agradecer a estrutura do TDC de estar aqui com vocês. Queria agradecer os coordenadores do time de teste, agradecer meu amigo Pimenta pela honra de estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir com vocês para tentar ensinar alguma coisinha de vocês para compartilharmos aqui um pouco de conhecimento. Durante o bate-papo de hoje, eu quero fazer 3 perguntas para vocês. A primeira pergunta, quem já trabalhou com containers aqui na sala? Quem já trabalhou com Kubernetes aqui na sala? A próxima pergunta está daqui a pouco. Tá? Por que a gente usa containers? Né? Porque quais são os benefícios de trabalhar com containers? E agora vem a terceira pergunta. Quem já escutou "na minha máquina funciona"? Essa é a pergunta mais fácil. Ou "na minha máquina funciona", ou "no ambiente de desenvolvimento funciona", ou "em que way funciona". Essa é a pergunta mais tradicional que containers veio resolver para a gente. E a ideia é que, por que as empresas estão usando container? É para entregar mais rápido, para entregar com qualidade, para entregar as coisas que funcionam em um ambiente X, no ambiente Y, no ambiente Z, dentro da nuvem, dentro de outras nuvens, dentro do seu on-prem. As empresas estão trazendo containers para acelerar o desenvolvimento, acelerar o processo de qualidade também. Quando a gente containeriza uma aplicação, quando a gente coloca tudo em container, a gente traz o nosso código-fonte, que é a lógica de negócio que a gente quer entregar. Nós colocamos as dependências são importantes, porque nosso código em si, ou ele vai desenvolver todo o código dentro de todas as bibliotecas dentro do nosso código, ou a gente vai pegar dependências externas de parceiros ou de soluções open source. Então, quando a gente containeriza tudo, a gente coloca a nossa linguagem de programação, o nosso Java, o nosso Python, o nosso Node.js, a gente coloca as dependências e coloca o nosso código, coloca isso dentro do pacote, e aonde aquele pacote executar, ele vai estar executando de uma forma normal, uma forma igual. E é um problema principal, né? Por que a gente trouxe esses containers? Porque dentro das máquinas dos desenvolvedores, os desenvolvedores começam a testar um código de uma aplicação A, ou testam uma conexão com o banco de dados B, e eles vão colocando instalações de aplicações dentro das máquinas, que no final das contas acaba ficando um conjunto de bibliotecas, um conjunto de DLLs, um conjunto de infraestrutura, que isso não é replicado. Então, na máquina do desenvolvedor funciona, coloca o ambiente de staging, que todos nós aqui sofremos, né? Quem aqui não sofreu com execuções de testes de uma forma programada, de que tinha 3 dias para testes, e a gente tem que fazer os testes em uma semana, ou em 3 dias, em um dia, e a gente tem que sofrer. Então, a ideia é que no processo de evolução, no processo de promoção de código do ambiente X para o ambiente Y, esses processos sejam equiparados. O código, a lógica de negócio, ela é independente da infraestrutura, e você consegue testar com qualidade em todos os ambientes da estrutura. Para quem nunca trabalhou com Docker, eu vi poucas pessoas aqui com a mão levantada, o pessoal de online, eu não sei qual foi a aderência de conhecimento de containers, mas isso aqui é uma ideia de um container em cima de uma aplicação em Node, e vocês vão reparar aqui que pode ser uma coisa muito padrão, né? A gente está utilizando uma aplicação em Node.js, mas essa aplicação aqui pode ter um problema de código. E, de uma forma geral, a gente olha para assim e fala assim, poxa, mas qual que é a possibilidade de erro que tem aqui? E o Ricardo vai explicar um pouquinho mais à frente onde vai ter esses possíveis erros aqui dentro dessa imagem de Docker. Por que Kubernetes? Kubernetes, a gente tem um container, é fácil a gente pegar um container, uma máquina virtual que você vai rodar o seu código, mas rodar um container simples, rodar múltiplos containers se torna um grande desafio. Quantas vezes você vai ter que uma API vai ser acessada, quantos ambientes aquela API vai estar disponível. Então, gerenciar um único container é uma coisa muito mais simples. Quando a gente está falando em escala corporativa, gerenciar múltiplos containers se torna um grande pesadelo. E por isso que a Amazon, a AWS, trouxe diversas ferramentas de gerenciamento de containers. Nós temos várias, eu trouxe 2 aqui de uma forma mais especial para a gente falar. O ECS, que é o gerenciamento de container Dockers, e o EKS, que é o gerenciamento de containers de Kubernetes. O papel delas é basicamente tirar a responsabilidade da
da escala dos containers, da parte de segurança de containers, dos desenvolvedores para um cloud provider. A gente tem maneiras de rodar isso em cima de máquinas virtuais ou em cima de soluções serverless de containers, como o Fargate. Mas a ideia aqui não é trabalhar sobre produtos de AWS, em sim como as equipes de QA vão trabalhar com os processos avançados de testes em soluções em Kubernetes. E aí, quando a gente fala assim sobre testar, né, poxa, aquilo é simples, né? Desenvolve, coloca o processo de qualidade e entrega a produção. Parece simples esse processo de entrega, mas quando a gente está trabalhando em um modelo de microserviços, de múltipla escala, com múltiplos endpoints, eles vão falar para a gente, pessoal, testa isso aqui. E a gente chega para assim, a gente chega e fala, putz, agora o negócio ficou feio. Mas o Ricardo está aqui para tentar ajudar vocês a como é que a gente sai desse cenário aqui, o que a gente testa, como é que a gente ajuda a empresa a pensar além da caixinha de testes. E aqui o Ricardo vai mostrar para a gente quais são as estratégias para poder testar e trazer qualidade de software. Bom, pessoal, importante a gente salientar aqui que quando a gente for falar em teste, a gente tem testes de qualidade, né? A gente tem que garantir a qualidade, a segurança, a resiliência e tudo o que envolve a aplicação e a experiência que o nosso usuário tem e a segurança da informação dos nossos usuários, dos nossos clientes, utilizando a nossa aplicação. Então, isso torna não trivial. Tem tanta coisa que a gente precisa testar. Se você olhar nessa arquitetura aqui, conforme o Daniel comentou, tem tantos componentes que a gente precisa utilizar, e aqui não está tudo, tá? Depois vocês vão ver no final. Não tem tudo aqui que a gente vai utilizar para testar, não tem todas as ferramentas. Então, tem muita coisa que a gente vai agregar no nosso dia a dia, que a gente vai agregar de conhecimento, para que a gente consiga entregar a nossa aplicação o mais resiliente possível, entregar a nossa aplicação com todos os testes, com tudo funcionando direitinho, de forma segura, e que não vai expor nenhum dado, principalmente em época agora de LGPD, né? Bom, eu queria pegar um gancho até da palestra anterior da Tamires, em que ela falou sobre o time de qualidade estar envolvido, né, em todas as etapas. E aqui tem exatamente isso. Desde a concepção da ideia de uma aplicação, o time de qualidade tem que estar envolvido. Seja para fazer aqui os testes, né, de aceitação, para saber como isso vai, como essa aplicação vai ser desenvolvida e como isso vai acontecer dentro da empresa e para os clientes, e todos os demais testes, os demais itens de qualidade que a gente precisa verificar para que a nossa aplicação vá para frente e vá para a produção da melhor forma possível. Então, toda essa parte dos nossos testes de sistema, os nossos testes de aceitação, testes unitários, testes de integração, enfim, acabam virando para a gente um checklist, né? Com quais itens a gente vai marcar como ok, para que isso passe para frente. Parece uma responsabilidade grande, né? Se vocês não marcarem o ok no checklist, se vocês não tiverem a qualidade aceita, isso não vai para frente. E acho que esse é o nosso papel, né? Como um todo. É a gente fazer parte dos nossos times, é ter essa responsabilidade de garantir que a experiência do nosso colaborador, do nosso cliente, do nosso usuário que vai utilizar o nosso sistema, ou um colaborador, seja a melhor possível e que a nossa aplicação seja a melhor possível. Para isso, existem algumas ferramentas dentro dessa arquitetura que a gente separou para vocês. Aqui a gente está falando só da etapa de pipeline, tá, pessoal? A gente está falando só da parte de review, de código, do processo de build e depois do deploy. Então, a primeira ferramenta aqui é uma análise de composição de software. Temos algumas ferramentas bem legais. A gente colocou um exemplo aqui, tem também o Sync, que é bastante utilizado. Essa fase, essa análise é feita para garantir que as dependências da nossa aplicação estejam seguras. Analisar a vulnerabilidade nessas dependências. Então, bibliotecas, dependências, até mesmo licenças de software que está sendo usado open source, sejam avaliadas ali e garantam que o nosso código está utilizando essas dependências e essas libraries da melhor forma e que elas não tenham vulnerabilidades que vão causar algum problema na nossa aplicação. Muitas vezes a aplicação está ok, está tudo funcionando, tudo em dia, mas alguma dependência que é usada tem algum problema de vulnerabilidade e isso vai causar uma invasão, vai expor algum dado ou vai expor alguma porta, algo do tipo que vai permitir que pessoas acessem, mal intencionadas acessem, ou até mesmo garantir que a qualidade não seja entregue da melhor forma. Então, esse é o objetivo de nós utilizarmos um software que faça análise de componentes de software. Temos também
Os testes de aplicação estática, né, os testes de segurança de aplicação estática. Coloquei 2 exemplos aqui, o SonarQube e o PHP Stem. Eles vão fazer uma análise do código para saber se existem vulnerabilidades no código da nossa aplicação. Tudo isso antes do build ser feito. Então, antes de fazermos o build da nossa aplicação, nós vamos ter um estágio de review, em que vai ser review, teste, enfim, qualquer nome que vocês quiserem dar para isso, teste estático, enfim, para que a gente tenha a qualidade da nossa aplicação, do nosso código, antes de que o build seja feito. Não vamos gastar recursos, ultrapassar a linha de teste, bypassar, né, a linha de teste, bypassar a linha de qualidade, pode trazer custos, como o pessoal comentou aqui anteriormente. Então, garantir que, quando passar da parte de código estático para o build, a gente vai ter já o nosso código analisado e toda a segurança, todas as vulnerabilidades tratadas e mitigadas. Trouxe um exemplo aqui disso no nosso AWS Code Build. Aqui nós temos um dash, uma console do nosso Code Pipeline, e nele nós temos uma etapa ali de review. Dentro dessa etapa de review, nós vamos fazer essas etapas de qualidade, essas etapas de teste dentro da nossa aplicação, análise estática, para saber se o código está válido e se nós temos alguma vulnerabilidade para ser mitigada. Coloquei um exemplo aqui também de como é um build spec. O build spec é um descritivo do code build, de quais são as etapas que ele vai passar e o que ele vai retornar, né, como sucesso ou como falha, para seguir para a próxima etapa, ou para já ali logar um erro, logar alguma falha, alguma vulnerabilidade, para que seja mitigada por todos os nossos times. Basicamente, ele vai aqui instalar as dependências do SonarQube, se comunicar com o SonarQube, seja com o servidor que a gente utiliza ou com o serviço online, vai baixar o projeto de testes e vai executar, retornando se ele passou nesses testes ou não. Se ele falhar, obviamente, retorna um erro e a pipeline não vai para frente. Não tem build se houver erro. Fica mais tranquilo olhando para poucas linhas assim? Acho que dá uma paz de espírito de não ser tanta coisa. Mais um componente que nós temos da parte de segurança. Aqui nós já temos o build feito, né? Então já foi feito o build da nossa aplicação, nós já temos a nossa aplicação compilada e nós vamos fazer o teste do pacote, né, da nossa aplicação. Para isso existem algumas ferramentas e a AWSP provê algumas ferramentas bem interessantes para a gente fazer testes de cross-site scripting, para a gente fazer testes de injection, para a gente ver se há alguma vulnerabilidade que pode ser explorada num todo com a nossa aplicação já online. Perfeito? Acabou, Jéssica? Acabou, Daniel? Acho que não. Eu comentei que tinha um pouco mais de coisa além daquela pipeline, né? Além de testes durante a etapa de build, durante a etapa de pipeline, e realmente tem muita coisa a mais. O Daniel comentou sobre aquele Dockerfile, né? Tinha ali as instruções de instalação de um Node, fazer o setup de um Nginx, copiar o código da aplicação para dentro do container e a imagem vai ser buildada, né? Vai ser executado o Docker build e nós vamos ter ali a nossa imagem publicada no ECR. Acabaram os testes por aí? As vulnerabilidades estão todas resolvidas? Não. Pode ser que alguma coisa tenha passado pela parte de dependências, pela parte do nosso código-fonte e também depois que a nossa aplicação está completa. Então, para isso, nós temos algumas opções para fazer a análise de vulnerabilidades na imagem do nosso container. O Daniel explicou sobre a imagem de container. Então, nós temos ali uma imagem de container já compilada, já buildada, e nós temos a possibilidade de nós fazermos testes aqui utilizando o Amazon Inspector e temos também o scan de vulnerabilidades no Amazon Elastic Container Registry, no ECR. Através desse scan de vulnerabilidades, nós procuramos pelas principais CVEs, as Common Vulnerabilities and Exposures, para verificar caso tenha algum problema em alguma dependência ou em alguma parte do nosso container como um todo, né, para saber se algo é uma vulnerabilidade que pode ser explorada. Essas vulnerabilidades são listadas em Critical, Medium Risk e Information, para que a gente resolva isso, para que a gente mitigue isso da melhor forma,
passe, enfim, para os responsáveis para que resolvam, ou para que a gente se envolva na resolução disso também, para trazer, para mitigar, né, e para resolver, aí, trazer melhor segurança para os nossos usuários, para os nossos clientes. Aqui eu trouxe uma visão macro, né? Então nós temos ali instâncias EC2 e também ECR repositories. O Amazon Inspector funciona para ambos, então a gente consegue fazer uma visão geral e em várias contas, mas nós temos como ver uma visão mais detalhada e ter ali da nossa imagem em específico, então do nosso microserviço em específico, a gente consegue saber quais são as vulnerabilidades que devem ser tratadas naquela imagem apenas, naquela aplicação apenas. Perfeito. O que mais que a gente testa? Teste de desempenho. Parece que é uma nova etapa, né? Passamos pelos testes de vulnerabilidade, passamos pelos testes de segurança, vamos fazer testes de desempenho, mas na verdade não. Tudo isso ocorre em simultâneo. Por isso que nós temos que ter um time de QA, nós temos que ter um time que vai cuidar disso. Porque parece muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? E realmente é. São muitas coisas que a gente tem que se preocupar, muita inovação em relação a testes que a gente tem que se preocupar, e passar isso para qualquer time não é muito legal. Então nós temos aqui os testes de escalabilidade para saber caso a nossa aplicação receba um número maior de requisições, receba um número maior de clientes conectados, ela vai escalar para aceitar essas conexões ou vai retornar um erro de 503? Alguém já acessou aqui alguma página e tomou um erro 500, 503? É chato para burro. Parece que a empresa é mega desorganizada, né? Nossa, olha, não tem nem servidor para responder requisição. Vou gravar meu número lá, vou nada. Temos também a parte de testes de carga, de testes de estresse, saber se durante um pico de acesso a nossa aplicação vai responder. Então, a minha empresa resolveu fazer lá uma propaganda durante a novela das 8. Está lá acontecendo a novela e fizeram a propaganda. Com certeza vai ter um pico de acessos muito grande. Com isso, a minha aplicação tem que responder. Ou a novela vai virar um drama, né? A gente não vai ter a felicidade no dia seguinte. As pessoas vão chegar que nem uma Homem-Aranha descendo do teto, assim, falando, olha, deu problema, e agora? Já aconteceu comigo, já aconteceu. Então, nós temos todos esses testes de desempenho que a gente tem que fazer, a gente tem que rodar, para saber que a nossa aplicação é resiliente, para saber que a nossa aplicação tem um desempenho aceitável em todas as situações. E isso traz o nosso teste de regressão, em que você tenta ali resolver um bug e vão aparecer outros muitos bugs, e isso nunca vai acabar. A gente pode ter um time que verifica isso, pode ter um time que já trata isso desde o começo, desde a concepção da ideia lá atrás, ou pode contratar o pessoal de Bug Hunter, que o Clauber comentou, para buscar isso e identificar o que está acontecendo. Além disso, nós temos os testes de penetração, para saber se a nossa aplicação permite que sejam feitas ali acessos indevidos e como isso pode ser feito de todas as formas possíveis e imagináveis para que a gente tenha segurança e fechar todas as portas realmente da nossa aplicação, das nossas dependências e tudo mais, saber que isso vai funcionar perfeitamente. Eu trouxe outra arquitetura, acho que vocês vão ver um monte de arquitetura por aí, mas essa é um pouco mais detalhada, porque eu trago como os microserviços funcionariam dentro de um cluster de Kubernetes, né? Então aqui eu tenho um cluster de Kubernetes que está rodando dentro do Amazon EKS. Eu tenho 2 namespaces e alguns microserviços que estão executando ali, se comunicando entre si. Eles fazem a comunicação entre si de forma assíncrona, então eles utilizam um Kafka aqui como serviço. Eles fazem ali a gravação de mensagens, gravação de dados, outro vai consumir esses dados, ou outros vão consumir esses dados. Armazenam alguns dados em um banco de dados NoSQL com DynamoDB e fazem também o armazenamento de dados em um data lake, que pode ser consumido, dados de BI, enfim, de inteligência. Os nossos clientes vão acessar, então, através de um API Gateway ou de um Elastic Load Balancer, tudo isso sendo criado através de alguns manifestos dentro do Kubernetes. Parece que eu estou falando grego, mas vai ficar claro. Como que a gente vai testar isso? Como que a gente vai saber que essa aplicação tem um desempenho bom? Nós temos algumas ferramentas que nós vamos instalar em um namespace separado ou dentro dos namespaces dessas aplicações para saber se essas aplicações receberam ali os testes, fizeram ali os testes de carga, os testes
de destruição, enfim. Eu vou falar mais sobre isso na frente. Mas a gente pode fazer ali os testes unitários, os testes de integração, utilizando esse ambiente já dentro do Kubernetes, dentro do EKS, através desses microserviços e dessas ferramentas de teste que a gente consegue instalar. Algumas ferramentas eu vou mostrar para vocês, existem muitas outras ferramentas legais, provavelmente vocês conhecem mais do que eu sobre isso. Então aqui, num teste unitário, por exemplo, a gente vai usar uma API mocada, não vai consultar uma API externa, economizando custos aí, então não vai gerar custos para saber que quando eu tento bater nessa API eu tomo um erro. Eu já tenho uma resposta esperada dessa API, então eu configuro isso, faço mock disso, e quando baterem na minha aplicação, ele vai consultar essa API e vai retornar o adequado ou não. Eu não preciso gastar o dinheiro da minha empresa batendo nessa API externa para saber que não funciona, minha aplicação não está batendo nela corretamente. Também utilizo um serviço de banco de dados embutido e uma memória em fila, uma fila em memória, para saber que isso está funcionando perfeitamente. Quando a gente for fazer o teste de integração, a gente vai ter todos os itens da arquitetura anterior. E um cenário mais parecido com o nosso cenário de produção possível, para que a gente tenha realmente a certeza, a assertividade de que a nossa aplicação está rodando de acordo com o esperado. E um ponto importante, uma provocação importante em relação à assertividade, né? Qual que é a melhor forma, ou uma das melhores formas, na minha opinião para cá, da gente saber quais testes são os mais assertivos possíveis, quais são as formas mais assertivas de a gente bater na aplicação, da gente fazer isso? Primeiro, participando desde o começo, desde a concepção da ideia. Segundo, conhecendo a nossa aplicação em detalhes. Então, através de métricas, através de logs, são as formas da gente conhecer o comportamento da nossa aplicação em cada um desses testes. Em cada uma das formas de comportamento dos meus usuários, dos meus clientes. Então, se eu tenho um horário em que eu tenho mais acessos, como a minha aplicação se comporta? Se eu tenho um pico de acessos na novela das 8, como minha aplicação se comporta? Quando eu não tenho nenhum acesso, como ela se comporta? Difícil de não ter nenhum acesso, mas pode acontecer. Se eu precisar escalar ela, como ela se comporta? Então, nós temos tudo isso, temos que ter conhecimento de tudo isso, e através do aprendizado, lendo métricas, fazendo a aplicação expor métricas, e lendo os nossos logs, a aplicação fazendo o log do que acontece, né, das suas transações, é a melhor forma da gente conhecer. E a gente conhecendo isso como pessoas que zelam pela qualidade da aplicação, é também uma forma de garantir que os nossos testes que nós vamos realizar são feitos da melhor forma possível. Algumas ferramentas que são úteis para esses testes de desempenho, eu coloquei todas juntas de propósito. Eu tenho o TerraTest, que é mantido pela Gruntwork. Tenho também o K6, que é mantido pela Grafana Labs. O K6, ele faz testes, os dois, né, na verdade, fazem testes de carga. O TerraTest, ele sobe ali, através do manifesto que o pessoal cria para a aplicação, para o container, para executar ali o container. O pod, na verdade, dentro do Kubernetes. A gente coloca ali todos os dados, as imagens, quantas réplicas e tudo mais. Através dele, ele vai subir isso, vai validar, eu mostro depois o scriptzinho certinho, mas ele vai validar se a minha aplicação está respondendo de acordo com o que eu programei ali para que ela respondesse. O K6 da Grafana Labs, ele faz os testes de carga, então a gente seleciona ali quantos virtual users, qual é a frequência, qual é por segundo, né, de requests por segundo, qual é o tempo que eu vou fazer isso para que ele retorne para mim quantos erros aconteceram, quais foram os erros e como isso aconteceu. JMeter todo mundo conhece, acho que desde a faculdade todo mundo sempre usa JMeter, né? Eu fiz faculdade faz tempo e usei. E o Chaos Monkey, que eu trouxe junto com eles propositalmente, muitas vezes as pessoas colocam o Chaos Monkey como uma ferramenta de dev ou uma ferramenta do time de infraestrutura, sendo que na verdade não é. Porque o Chaos Monkey, ele valida a reliability, eu sempre esqueço a palavra em português, a disponibilidade da nossa aplicação e como ela funciona, a resiliência da nossa aplicação. Então, validar a resiliência da nossa aplicação durante um teste de carga parece mágico, né? Então, a gente consegue fazer isso. A gente consegue usar Alguém conhece o Chaos Monkey aqui? Boa pergunta. Isso, O Chaos Monkey, ele vem da engenharia de caos da Netflix.
em que você causa alguns problemas no seu ambiente para validar se a sua aplicação continua no ar e continua resiliente, mesmo com essas falhas. Fazer um teste de carga enquanto alguns pods, enquanto alguma parte da sua aplicação está caindo, vai te retornar um cenário confiável. Porque pode acontecer isso no meio do nosso dia. De repente a gente está com o nosso cliente acessando o nosso site, acessando a nossa aplicação, e ocorre um problema, ou alguém deleta alguma coisa. Isso nunca acontece, nunca vi ninguém deletar nada manualmente. Então isso pode acontecer no dia a dia, e vai trazer para a gente maior resiliência, né? A gente vai conhecer melhor a nossa aplicação, saber o que acontece quando alguém deleta alguma coisa. Indo em nível de detalhe para mostrar um pouco como é, essa é a interface do K6 de um teste executado. Nós tivemos então ali 104 mil requisições sendo feitas por uma aplicação em 10 minutos, e ela retornou 4 erros. Eu tenho certeza que é um Hello World. Tivemos ali uma frequência, né, e ali também o tanto de requisições que foram feitas por segundo. Dentro dessas 104 mil foram 100 por segundo, nesses 10 minutos. E ele mostra de uma forma bem legal, ali, bem visual, para que a gente consiga ter uma noção do que aconteceu, ter uma noção do que está acontecendo dentro da nossa aplicação durante esse teste, e até mesmo para gerar relatórios, de repente, caso a gente precise documentar os nossos testes, documentar como está a qualidade da nossa aplicação, a gente consegue gerar também. O KubeMonkey, que é a questão de engenharia do caos, eu não tinha muito como mostrar, porque eu ia mostrar para vocês um pod terminating. Talvez não fosse chamar muita atenção. Então eu trouxe uma configuração básica dele. Essa é só uma parte da configuração, ele tem outras coisas que a gente consegue configurar, mas tem algumas coisas bem legais para quem vai começar, para quem vai conhecê-lo. Primeira coisa é o dry run, o modo de dry run. Como o true, ele não vai apagar nada, ele não vai terminar nada, nenhum pod. O que ele vai fazer é apenas logar o que ele terminaria caso ele estivesse em execução no modo que não é do dry run, que é o dry run false. Então, esse é um modo que a gente pode conhecer, mostrar para os nossos times como ele trabalha, para saber, olha, ele vai terminar os pods tal, em namespaces tais, e a nossa aplicação está pronta para isso? A gente consegue sustentar a nossa aplicação, mesmo ele deletando isso, ele apagando, terminando esses pods? Se consegue, vamos tirar o dry run e vamos ver o caos acontecer de verdade. Na sequência, a gente tem as configurações de hora que ele vai executar, né? Quanto tempo ele vai executar, quando vai começar e quando vai parar. E tem um ponto muito importante que eu trouxe aqui, que é o namespace que não vai ser tocado pelo KubeMonkey. Ninguém gosta de testar a aplicação mexendo na aplicação do outro sem querer, né? Ver a qualidade da nossa aplicação aqui, a gente está testando, vendo a qualidade da aplicação A, e de repente a gente derruba a aplicação B. Não é muito legal. Então a gente consegue, aqui, num cenário básico, né, ele coloca o kubesystem, que é o namespace de sistemas do Kubernetes, então ele tem todos os componentes que se comunicam dentro do cluster para garantir que os nós vão ser executados corretamente, que os pods vão ser executados dentro dos nós, e ele traz aí componentes importantes e que não podem ser apagados. Então ele é o primeiro que tem aqui na lista. Mas caso a gente queira adicionar outros namespaces de outras aplicações que nós não vamos validar a qualidade agora, a gente consegue adicionar aqui e rodar ele dentro do cluster sem problema algum, que nós não vamos derrubar a aplicação do vizinho. E esse é um scriptzinho, um template do TerraTest. Então, o que ele vai fazer aqui? Primeira coisa, ele vai pegar qual é o service path do recurso, né, o manifesto que nós vamos pegar para subir a nossa aplicação. Ele vai subir isso dentro do Kubernetes, esperar que ele esteja pronto para ganhar o URL dele, o endpoint que nós vamos acessar. Vai executar os testes. Aqui embaixo, o retorno esperado é um 200 com Hello World. E depois que ele terminar tudo isso, ele vai apagar todos os componentes e não vai gerar custos extras para os nossos times. Então também é uma ferramenta muito legal que a gente consegue utilizar e traz um ganho muito interessante para a gente testar o que está acontecendo com essa aplicação, validou se a carga está adequada, derruba e está tudo certo. O que mais? Tem mais coisa? Não, aqui, pessoal, não vou assustar ninguém, a gente já está no nosso último degrau aqui da nossa Stairway to Heaven, e a gente já vai para a produção com a nossa aplicação validada, todas as vulnerabilidades tratadas, toda a parte de desempenho em dia, nós testamos, validamos que a nossa aplicação escala, que ela não vai quebrar durante um acesso
em qualquer horário que seja, e que, mesmo a parte de escalabilidade, a gente pode trazer um custo legal para os nossos times, porque quando não está sendo utilizado, ele vai escalar para menos e vai trazer aí esse ganho também de economia. Um dos grandes ganhos, inclusive, de se utilizar a parte de microserviços de containers. Certo, Daniel? A minha parte na apresentação é trazer piadinhas, tá? Então, ele faz a parte bacana e eu trago a piadinha. Talvez o Pimenta conheça o Gilbert, não sei se todos conhecem o Gilbert aqui. Eu acho que é uma piadinha bacana, né? Contratou o cara de teste, poxa, eu descobri várias vulnerabilidades, agora o pessoal vai me amar. Não, cara, depois que você descobriu as vulnerabilidades, o pessoal vai te odiar. Ninguém gosta que coloca o dedo na ferida aqui. Mas a provocação que eu quero trazer para vocês aqui é que, como a gente está trabalhando com aplicações, com sistemas, com infraestrutura, com microserviços, com segurança e tudo mais, está ficando cada vez mais complexo. Está ficando mais difícil e está ficando mais divertido. E a provocação para vocês aqui é: não tentem fazer tudo na mão, cara. Se você tiver um cara de qualidade fazendo todos os testes manualmente, você não escala. Você não traz qualidade de uma forma automatizada. Ele não dorme. A pessoa não dorme, basicamente. Se bem que vocês não gostam de dormir, então está tudo ok, mas trabalhar testes de uma forma mais tradicional, entre que tem um testador clicando botõezinhos, isso vocês não conseguem escalar. Então, primeiro, está muito mais complexo. Segundo, automatize ao máximo possível. A gente trouxe aqui algumas possibilidades de ferramenta. Nada vai substituir um cara de qualidade para ver se os requerimentos funcionais estão sendo atendidos. Mas para que eu vou colocar um cara para ver vulnerabilidade de código? Ou fazer um bug fix de uma forma mais manual? Vamos automatizar. Ferramenta de performance e processos de empresas que entregam várias releases no mês, ou cada release em uma sprint, ou muitas releases no dia. Se você não tiver um processo automatizado, infelizmente você não vai ter a possibilidade de entregar múltiplos projetos, muitas releases, muitas features num dia. E a minha provocação final aqui para vocês é: o time de qualidade estava muito focado naquela caixinha de testes funcionais, testes de regressão, testes de integração e tudo mais. O que eu queria desafiar vocês é entrar em contato com as equipes de vocês, com a schedule de vocês, com as empresas de vocês, e falar assim: poxa, eu posso ajudar vocês a ver vulnerabilidade de código estático ou código dinâmico, ou como é que eu faço o teste de performance. Eu quero derrubar parte da sua infraestrutura com o Chaos Monkey e a arquitetura vai estar funcionando. O Chaos Monkey vai derrubar pods, né, os seus containers, mas e se eu derrubar uma máquina virtual inteira que está rodando no meu Kubernetes? Ele vai continuar funcionando? É trazer esse conhecimento para vocês darem um passinho à frente e falar assim: poxa, eu não vou ficar só testando a minha aplicação. Eu vou testar minha infraestrutura, eu vou testar a vulnerabilidade, eu vou testar a performance, eu vou testar a qualidade de software, eu vou trazer ferramentas e automatizar esse processo é a chave para virar um nível a mais, né, um passo à frente em relação aos outros testadores. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Caso vocês